Olá, galera. Resolvi agora gravar as aulas. Resolvi não, agora eu descobri um aplicativo que grava enquanto eu apresento os slides, tá? Então, vou começar a disponibilizar essa opção lá no Classroom para vocês, ok? Então, vamos falar sobre o primeiro reinado, que é um período da nossa história que podemos dizer que se inicia após Dom Pedro I, a princípio apenas Dom Pedro, né? Ele era príncipe regente, declarar o Brasil independente de Portugal. Lá no 7 de setembro de 1822. Vimos isso na nossa aula passada. É importante lembrar que a nossa independência ela é uma independência meio esquisita, assim, vamos dizer, né? Porque na América, toda a América colonial, nós fomos a única nação que se declarou independente e se tornou uma monarquia. E uma monarquia cujo imperador era português, né? Ou seja, nascido na antiga metrópole, né? As antigas colônias espanholas, quando elas se declararam, conseguiram sua independência, elas se tornaram repúblicas, né? Nós ainda tivemos que passar por 2 imperadores para conquistarmos a nossa, chegarmos na nossa república, certo? Então, esse fato de termos um imperador português vai causar conflitos, tá? Já vou adiantando, entre Dom Pedro e grande parte ali da nossa elite proprietária ali de terras, escravocratas. Eles vão se desentender bastante com Dom Pedro, a gente vai ver isso lá na frente. Bom, temos uma duração de nem 10 anos, tá? E eu coloquei aqui para vocês a bandeira imperial. Interessante colocar aqui a coroa imperial ali em cima, já pelo menos o nosso losango, né? Amarelo, em cima de um retângulo verde. Como eu comentei, o verde é a cor da Casa de Bragança, dinastia do Dom Pedro I. E o amarelo, a cor dos Habsburgo, que era a dinastia da nossa imperatriz Leopoldina, certo? Que é uma casa dinástica da Áustria. Aí, Dom Pedro que projetou aqui a nossa bandeira imperial e ele quis colocar 2 ramos de tabaco e de café, que eram os principais produtos exportados pelo Brasil na época, tá? Temos ali também a Cruz de Cristo, enfim. As estrelas eram as províncias, a quantidade de províncias que o Brasil tinha. Depois, na nossa bandeira, temos, né, as estrelas que são os estados, né? Enfim, bandeira imperial. Quase a nossa bandeira atual, né? Vamos seguir. Bom, a primeira coisa que Dom Pedro vai fazer, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte. O que é isso? São deputados, né, que foram eleitos para, junto com o imperador, elaborarem a nossa primeira Constituição. Constituição, conjunto de leis que vão reger a nova nação. Nós, apesar de uma monarquia constitucional. O rei está submetido à Constituição, tá? Importante dizer. Então vamos lá. Lendo o slide. Após a consolidação da independência do Brasil, o governo do imperador, agora sim Dom Pedro I do Brasil, passou a se concentrar na elaboração e aprovação de uma Constituição para a nossa recém-criada nação brasileira. Então, com esse objetivo, os deputados se reúnem na Assembleia Constituinte, né, para, a partir de maio, lá do ano seguinte, no Rio de Janeiro, elaborar, então,
a nossa Constituição. Bom, esses deputados, eles não pensavam todos do mesmo jeito. A gente vai ver que ele se dividiu em 3 grupos, que vai, como eu disse, causar assim, os conflitos que vão, ao longo do primeiro reinado, ser uma questão, que vai acabar levando à própria abdicação do Dom Pedro, certo? Vamos lá. Temos os liberais. Liberais formado, um grupo formado em sua maioria pela, como eu disse, elite rural brasileira. O que mais interessava para esse grupo era a autonomia das províncias. Províncias, os antigos estados, né? A gente chama de estado, na época eram as províncias. Eles queriam uma monarquia constitucional, né? Muito importante, e que, assim, a escravidão era algo que não podia ser cogitado ser abolida, certo? Então, tínhamos esse grupo. Os liberais exaltados, assim, uma galera mais profundamente liberal, eram camadas, é um grupo composto pelas camadas médias urbanas. Então, a gente tinha, sei lá, advogados, até médicos, enfim, políticos. Eles defendiam um liberalismo econômico-político mais radical, vamos dizer, né? E eles queriam mudanças profundas, né? Mais profundas. E muitos deles eram republicanos, tá? Então eles eram mais engajados nesse sentido. E aí a gente tinha os conservadores, ou também chamados portugueses, porque em sua maioria eram portugueses, mas também tínhamos brasileiros. Eles defendiam o contrário dos liberais lá em cima. Eles queriam uma monarquia centralizada. Adivinha quem estava do lado dessa galera? O próprio Dom Pedro. Ou seja, um poder do imperador mais forte, em oposição a uma autonomia das províncias, tá? Olha lá, pouca autonomia para as províncias. E esses portugueses que ficaram aqui, né, não foram embora depois da independência, eles tinham medo de perder os privilégios que eles tinham. Então, eles estavam querendo conservar os seus privilégios, manter ali o imperador forte, tá? Que os defendesse, vamos dizer assim. Enfim. Dom Pedro I, que tinha um cara que, né, não conseguia disfarçar tendências autoritárias, obviamente se colocava ao lado desses portugueses, né, conservadores, fato que o levou a entrar em desavença com os liberais brasileiros, que defendiam limitações ao poder dele, né. Apesar dos conflitos, né, os deputados, eles conseguem elaborar um primeiro projeto, né, um anteprojeto, que ficou conhecido como, atenção, Constituição da Mandioca. Por que esse nome? Segundo esse anteprojeto, só poderiam ser eleitos os candidatos, só poderiam ser eleitores, ou seja, quem votasse, ou candidatos, né, aqueles que tivessem certa renda, equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Era uma unidade de medida ali, tá? Representava que você tinha uma certa renda, certo? A gente chama de voto censitário, beleza? Além disso, isso incomodou Dom Pedro, até aí para Dom Pedro ok. Esse anteprojeto continha itens que limitavam os poderes do imperador. Diante desse último fato, Dom Pedro I não ficou feliz e ordenou que o prédio da Assembleia, onde os deputados encontravam-se discutindo, fosse cercado pelas tropas militares, num episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia. Dramático. Bom, causou isso daí. Em seguida a esse episódio, ele falou, quer saber? Não tô gostando. Eu vou dissolver a Constituinte. Acabou. Cancela essa Assembleia, tá? Coloquei aqui uma imagem, só para vocês terem uma relação visual, né, com o que eu tô falando. Era o lugar onde eles estavam reunidos. Olha quantos deputados. Imagina as discussões. Não, coloca isso, tira aquilo, tá? E, enfim. E coloquei uma outra imagem, olha lá, das tropas, né, que foram enviadas para a Assembleia depois desse decreto do imperador. Enfim, o cara mandou o exército, certo? Para invadir lá e falar, ó, acabou a Assembleia. Bom, e a nossa Constituição, como que foi, da onde veio, né?
logo após dissolver a Assembleia Constituinte, o imperador convocou o Conselho de Estado, que eram pessoas próximas a ele, falou, galera, então vocês vão elaborar um novo projeto de Constituição. Fizeram isso e Dom Pedro outorgou, e isso é importante porque uma Constituição outorgada, ela é imposta, tá? Então a Constituição pode ser promulgada, ou seja, ela é feita de uma maneira mais, ela é trazida, né, de uma maneira mais democrática, ou outorgada, ou seja, imposta. Então, nossa primeira Constituição veio com esse baixo astral. No dia 25 de março de 1824, coloquei aí uma foto dela, né, olha, um documento histórico aí, todo, né, escrito à mão, uma coisa mó solene, bonita. Bom, o que tava nessa Constituição, nossa primeira Constituição, que ela foi a mesma durante todo o período monárquico, tá? Leves alterações, Dom Pedro II não mexeu. Só foi mudar lá na República, a galera vai dar um golpe ali, vai declarar a República e vai elaborar uma nova Constituição. Bom, regime do governo estabelecido era isso aí mesmo, monarquia hereditária, ou seja, seria passada de pai para filho, e constitucional, né? O rei submetido à Constituição. O que Dom Pedro trouxe assim de, né, super novidade para nossa Constituição foi a existência de 4 poderes, instâncias de poder. Ele trouxe um novo poder, que é o poder moderador. Vamos entender. Ele era exercido pelo imperador, dava o direito para ele de intervir nos outros poderes. Além disso, ele poderia dissolver a Assembleia Legislativa, nomear senadores, ele podia sancionar e vetar leis, nomear ministros e magistrados e os depor, tá? Era um poder acima dos outros poderes. O poder executivo também era exercido por ele, os ministros eram auxiliares, e a partir desse poder, dentre outras disposições, ele nomeava os presidentes de províncias. Presidentes de províncias eram os governadores da época, das províncias. Galera ficou revoltadíssima, porque era exatamente o que a elite proprietária lá de terras não queria, né? Que o imperador nomeasse, enfim, os presidentes das províncias. O poder legislativo é definido, e até hoje é assim, né? Composto pela Câmara, escrito errado aí, dos deputados e do Senado. Os deputados eram eleitos por voto censitário, como a gente já viu, tinha que ter uma certa renda para votar. E os senadores, eles eram votados, porém, quem nomeava, depois eu vou explicar, era o imperador. Já explico isso daí. O poder judiciário, enfim, os juízes eram nomeados pelo imperador. O cargo era vitalício, ou seja, o juiz era juiz até morrer, e só deixava de ser juiz se o imperador suspendesse o cargo dele. O senador também era senador até a morte. Bom, vamos explicar o direito ao voto, como que estava lá. Para você votar na época, você tinha que ser homem, livre. Então, na primeira fase de votação, já vou explicar, até um escravizado liberto poderia votar. Porém, ali, maior de 25 anos, beleza, teria que ter uma renda, como eu disse, censitário, que significa que você tem que ter uma renda, anual de mais de 100 mil réis. Enfim, para você poder votar na primeira parte das eleições, porque o voto, além de censitário, ele era indireto. O que é um voto indireto? Nossa eleição atualmente, ela é direta. Você vai lá e vota diretamente no candidato que você quer. Nessa época, não. Você votava numa pessoa que ia votar no deputado ali, no candidato, tá? Senador ou deputado. Que era chamado, enfim, você votava num colégio eleitoral e enfim. O cidadão, né, quem votava, o eleitor, ele votava só nas eleições primárias, certo? O liberto, enfim, até poderia participar dessa primeira eleição. Não ser, somente se ele tivesse aquela determinada renda, tá? Complexo, mas é isso. Tinha que ter dinheiro, tá? E você só votava em quem... meu Deus, mouse aí. E você só votava indiretamente, certo? Beleza. Para você
fazer parte desse colégio eleitoral, você ainda tinha que ter mais dinheiro ainda, tá? A renda subia. Para você ser candidato a deputado, subia mais ainda a renda e senador mais ainda. Era 800 mil reais, tá? De renda anual para você ser candidato a senador. Você tinha que também ser brasileiro e católico para ser candidato a deputado e senador. Bom, que mais a nossa Constituição estabeleceu? O catolicismo, a religião católica romana, religião oficial do país, tá? Bom, mas a igreja subordinada ao Estado, através desse regime chamado de padroado. Detalhe, beleza, teria liberdade de culto. Você até poderia ter outra religião, mas lá na sua casa, tá? Nada de sair por aí tendo outras religiões na vida pública, tá? O Conselho de Estado, na verdade, ele foi institucionalizado, oficializado, né? Como eu disse, 10 conselheiros que aconselhavam o imperador, escolhidos por ele mesmo. O país foi oficialmente dividido em províncias e os presidentes nomeados pelo imperador. Capital do Brasil, oficializadamente Rio de Janeiro. Porém, a província do Rio de Janeiro não era a capital Rio de Janeiro. A capital era Niterói. Só uma curiosidade. Vamos lá. E encerramos a Constituição, assim, o principal dela, coloquei aqui. O Brasil, no período, esteve envolvido em 2 guerras, né? Teve 2 conflitos aqui importantes. O primeiro deles, Confederação do Equador. O que foi isso? Foi em 1824, foi uma revolta republicana, dirigida por grupos urbanos e populares de várias províncias do Nordeste, liderados por quem? Pernambuco. Pernambuco sempre uma província envolvida em conflitos contra o governo. No caso aqui, contra o regime centralizado que for instaurado no país após a outorga da Constituição. Bom, o que acontece? Chegou lá em Pernambuco a Constituição para que fosse jurada, né? Todas as províncias receberam, né, a Constituição brasileira para que, enfim, os oficiais ali, os políticos jurassem a Constituição. A galera leu aquilo e falou, nossa, jamais. Tá muito autoritária essa Constituição. O poder moderador chocou a rapaziada. E outra, foi indicado um presidente de província que a galera desaprovou, tá? Então essas 2 razões levaram a que estourasse essa revolta lá. E Pernambuco conseguiu juntar outras províncias que estavam revoltadas, certo? E juntas eles se declararam um país independente, uma república independente, e deram o nome para esse país de Confederação do Equador, lá no dia 2 de julho. Bom, a galera tava mal armada, pouco organizada, foi reprimida facilmente, assim, pelas tropas enviadas pelo governo. Os líderes executados, o mais famoso deles, Frei Caneca, tá? O cara, esse Frei Caneca, ele participou lá da revolta, da revolta pernambucana, né? Revolução Pernambucana de 1817. 2 revoltas que o cara participou dessa, ele não sobreviveu, né? Foi fuzilado. Coloquei, uma imagem dele aqui e uma biografia, quem se interessar depois dá uma lida. Ele era um cara bem erudito, ideias liberais, ele se empolgou super com a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, muito engajado, tá? Ele, enfim, um personagem muito interessante. Quem quiser pesquisar depois, recomendo. Vamos avançar. Outro conflito que o Brasil esteve envolvido no período do primeiro reinado foi a Guerra da Cisplatina. Lembrando que Dom João VI, quando aqui chegou, em 1810, incorporou a província da Cisplatina, ali no mapinha para vocês em amarelo, que atualmente é o Uruguai, tá? O Uruguai fez parte do Brasil até 1825. Galera ali da região resolveu se separar e se incorporar à Argentina, tá? Bom, esse fato, lendo no slide, foi o estopim para a guerra entre Brasil e Buenos Aires, né, e a Argentina.
a partir de dezembro de 1825. O Brasil foi militarmente trucidado, tá? Em 1827. Dom Pedro I gastou o que não tinha para uma campanha militar desastrosa, tá? Então, essa guerra, nossa, galera, ficou revoltada porque o Brasil perdeu, gastou, terrível. Quem mediou a paz ali entre os países foi a Inglaterra, que estava interessada em normalizar o comércio na região. Os dois países em guerra, acabou o comércio ali, né? Inglaterra, que lucrava com ambos os países, né? Com o comércio com ambos os países, falou: não, vamos parar isso aí, faz a paz e vamos voltar ao normal aqui. Os países assinam um tratado e quem sai no lucro, na verdade, o único que sai bem aqui é o Uruguai, que a partir de 1828 se torna independente, tá? E uma consequência importante é que o Rio da Prata, vou dar um zoomzinho aqui, esse rio passa pela Argentina, tá? E vem, desemboca aqui no Oceano Atlântico. A partir de então seria de livre navegação, tá? A Guerra do Paraguai depois vai envolver a navegação pelos rios. O Paraguai não tem acesso ao mar, vai querer também. Então, vamos lembrar lá na frente. Bom, mas Dom Pedro, ele saiu de um cara que, a princípio, nossa, galera, achou que ele tava mandando mal bem, declarou independência, até ganhou o título ali de defensor perpétuo do Brasil, rapaziada. Nossa, o cara tinha um poder ali, né? Então, em março de 1824, Dom Pedro I dominava a cena, tendo condições políticas para até dissolver a Constituinte e impor uma Constituição. 7 anos passados, ele foi obrigado a abandonar o trono. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Que a gente vai ver para terminar. Dom Pedro, ele se envolveu na questão de sucessão do trono português. Vamos entender isso. Dom João VI, pai de Dom Pedro I, morre em Portugal. Ele era o rei, tá? Em Portugal, em 1826. Quem tinha direito ao trono? Dom Pedro I. Era o sucessor. Então, a galera no Brasil, nossa, causou isso aqui, porque Dom Pedro I, imperador aqui e rei de Portugal, os brasileiros temiam que isso, se Dom Pedro I aceitasse, o Brasil corria o risco de voltar a ser colônia de Portugal. Jamais aceitariam isso. Mas Dom Pedro, olha lá, segunda setinha, renunciou à coroa portuguesa e transferiu para sua filha mais velha, que era Dona Maria da Glória, tá? E aí ele fez o seguinte: bom, eu vou casar ela com meu irmão, Dom Miguel, que estava em Portugal, só que ela era nova ainda. Ela era, né, meio criança. Então, enquanto ela não atingisse idade para se casar, o Dom Miguel ficaria como regente até o casamento. Porém, Dom Miguel, que não era uma pessoa muito confiável, deu um golpe e foi aclamado rei em Portugal. E Dom Pedro I se envolveu nesse conflito e resolveu garantir o trono da filha. Enfim, se envolveu nessas questões políticas de Portugal, combatendo os chamados miguelistas, né? Que estavam ao lado, eram chamados aqueles que estavam ao lado do Dom Miguel. Só que assim, todo esse conflito diplomático, né, que era de Portugal, não tinha nada a ver com o Brasil, né, vamos dizer. E os brasileiros ficaram muito indignados. E isso foi desgastando a imagem de Dom Pedro aqui no Brasil. Coloquei uma imagem de Dona Maria da Glória porque Dom Pedro vai conseguir lá na frente fazer com que ela assuma depois que ele vai embora, né? Ele vai conseguir fazer com que ela assuma o trono. Então, lá na frente, na verdade, anos depois, a gente vai ter uma rainha brasileira em Portugal. Dona Maria da Glória foi Maria II de Portugal, né? Uma curiosidade, temos ela aí. E coloquei um retrato de Dom Miguel, que foi Miguel I de Portugal. Pilantra esse Dom Miguel. Bom, qual foi a principal questão aqui que enfraqueceu
o Dom Pedro I? Olha lá, foi a luta pelo poder. Todo o primeiro reinado caracterizou-se pelo antagonismo, ou seja, conflito entre a elite rural brasileira, que defendia a ordem, mas sobretudo, e a propriedade deles, né? Mas sobretudo a liberdade constitucional que as garantisse, de um lado, né? E Dom Pedro I e seus apoiadores, que em sua maioria eram portugueses, e que temiam uma liberdade demais, né? Então Dom Pedro ele tinha atitudes autoritárias e quem estava do lado dele acabava, né, vamos dizer, passando um pano para as autoridades, as atitudes autoritárias de Dom Pedro, né? Que eram contrários ali à Constituição até, muitas vezes. Enfim, esse conflito ali, Dom Pedro não conseguiu se manter, né? Fora isso, olha do outro lado, tivemos uma crise econômica que foi decorrente desses gastos militares da Guerra da Cisplatina, fora que os produtos que o Brasil exportava tiveram uma queda nos preços, o Brasil estava mal economicamente. Mais uma vez aí, como eu disse, o choque, o aspecto político, né, de desgaste entre os liberais e os conservadores, que estavam ao lado de Dom Pedro. Como eu disse, voltando aqui, né, a galera muito descontente com o envolvimento de Dom Pedro na questão sucessória, na perda da guerra e da província cisplatina. Tudo isso foi somando a figura de Dom Pedro, a popularidade dele caindo vertiginosamente. A imprensa malhava Dom Pedro I, os jornais liberais, né? Tanto que em 1830 tinha um dos jornalistas, um dos grandes jornalistas do período que criticava Dom Pedro, foi assassinado, Líbero Badaró. Nome de rua, hoje em dia, famoso. E suspeitava-se, ao que tudo indica, que ele tinha sido assassinado por pessoas ligadas a Dom Pedro I. Isso foi algo que levou as pessoas a começarem a se manifestar na rua. Quando o povo vai pra rua se manifestar, aí é um sinal de que o negócio não tá bom pro governante. Sabemos disso. Bom, mas em termos de insurreição popular, temos aqui um caso emblemático e esse foi meio que quase que a gota d'água mesmo pro Dom Pedro I entender que era hora de dar tchau, né? Em março de 1831, lembrando, Dom Pedro abdicou em abril, tá? Ou seja, um mês antes. Dom Pedro tinha resolvido fazer uma caravana pelas províncias, uma viagem para tentar levantar um pouco a moral dele, né? Conversar com a galera, ver se dava uma levantada ali na popularidade. Porém, ele foi para Minas, a galera recebeu ele super mal. E ele voltou super chateado pro Rio. Os portugueses, que moravam no Rio de Janeiro, resolveram fazer uma homenagem para ele. Não, vamos homenagear o imperador. E enfeitaram suas casas, acenderam umas fogueiras e tal. Os brasileiros se incomodaram. E começou assim uma provocação de ambos os lados. Eu só sei que no fim as pessoas saíram para o quebra-pau, literalmente. Os portugueses tacando pedaço de caco de vidro, garrafas, e portanto essa noite conhecida como Noite das Garrafadas, não foi apenas uma noite, esse conflito de rua durou umas 5 noites, tá? A galera saiu para a briga real, assim, quebrando o pau na rua, a polícia teve que intervir, foi uma situação, eu coloquei aqui até uma nota do jornal, uns dias depois, assim, todo mundo chocado com a situação. Enfim, o negócio tava muito feio pro lado do Dom Pedro. Percebendo isso, Dom Pedro falou, bom, vou então fazer o seguinte, vou pegar o ministério e vou colocar somente brasileiros, né? Então, olha lá, com o intuito de aumentar a sua popularidade, Dom Pedro nomeia um ministério liberal composto somente por brasileiros. No entanto, motins e agitações contrários a ele continuaram. Dom Pedro então falou, quer saber? Demite todo o ministério e forma um novo gabinete, né, ministerial, apenas com amigos dele,
do Dom Pedro, que eram marqueses. Ficou conhecido como o Ministério dos Marqueses. Galera ficou de cara, não... Sim, foi meio que aí sim a gota final, para que o imperador se encontrasse completamente isolado e optasse por abdicar. Porque aí as pessoas falam, não, volta com aquele ministério anterior. Dom Pedro falou, não, agora eu não volto mais atrás, daqui eu não retrocedo, tá? E aí ele perdeu o apoio, inclusive, dos líderes das tropas, os líderes do exército. Eles acabaram aderindo à insurreição popular. E aí, no dia 7 de setembro, Dom Pedro viu que não tinha mais o que fazer. Ele se viu forçado a abdicar e ele abdica em favor do seu filho, tá? Que era o Dom Pedro de Alcântara, na época, um menino de 5 anos, tá? Futuro Dom Pedro II, mas que vai ficar um período aí sem... Era uma criança, né? Enfim, vamos ficar num período de regência até ele crescer mais um pouco. Dom Pedro assina então uma carta de abdicação, tá? Volta para a Europa, se envolve ali realmente na questão da sucessão. Ele organiza um exército e consegue conquistar o trono português. Ele se torna rei de Portugal por alguns meses, inclusive. E aí, enfim, depois dele assume a filha dele, finalmente, né? Ele consegue tomar a coroa do irmão, tá? Bom, a elite brasileira, os liberais, né, que viviam lá disputando com Dom Pedro finalmente chega ao poder, em 31. E assim termina o primeiro reinado. E aí a gente vai ter o período regencial, tá? Que, como eu disse, Dom Pedro II era uma criança, não podia assumir. Então, teremos alguns regentes, né? E um período bem turbulento, que vai ser nossa próxima aula. Coloquei aqui um quadro, Dom Pedro entregando a carta de abdicação. E aqui, né, eu achei interessante colocarem Dom Pedro II, criança, né, chateado, né, o pai dele indo embora e ele já recebendo o beijamão, né, do imperador, que era um costume da época. E é isso, galera. Deixei vídeos, um vídeo curto sobre Dom Pedro I, um vídeo sobre a Confederação do Equador, explicando tudo direitinho, um vídeo sobre a Noite das Garrafadas, que faz até um resumo do próprio período, e um vídeo sobre Dona Leopoldina, que ela era imperatriz até 1826, ela falece, Dom Pedro casa de novo, mas ela era uma figura muito interessante do período, super apagada, né? A gente não fala das mulheres praticamente, da história, mas coloquei um vídeo sobre ela também, tá? Quem tiver interesse, espero que tenham gostado, qualquer coisa me mandem perguntas, tá bom? E, bom, é isso, galera. Vou aqui, então, terminar a nossa aula, certo? Um abraço para todos, até mais.